Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho mais sobre aquele tema dos óculos, daquele vídeo que eu fiz usando óculos para tentar mostrar para vocês como que nós devemos seguir a vida e como a gente deve seguir valorizando o nosso passado, não negando o nosso passado. Precisamos atentar para um ponto muito importante, que agora eu tenho visto nos últimos dias uma narrativa, a palavra que está na moda também, né? Narrativas. Só se vive de narrativas hoje em dia, onde estão tentando demonizar os pais, dizendo que os pais não têm valor nenhum na vida das pessoas e que a gente deve eliminar os pais. Não se trata disso, muito pelo contrário. Quem construiu esta narrativa sabe muito bem o que está fazendo. Sob o ponto de vista terapêutico, nós sabemos que ao eliminar, ao negar nossos pais, nós perdemos força. Ao perdermos a nossa força, qualquer sistema fica muito mais à vontade e tem muito mais facilidade de domínio sobre todo mundo. Então, ele sabe muito bem como isso funciona e com essa intenção existem essas narrativas com o intuito de destruir as famílias, destruir a figura de pai e de mãe. Ok? Vamos lá? Eu preparei aqui um esquema para mostrar para vocês, para a gente entender melhor como que é aquela relação que eu falei da tia Cris, da tia Ana, do pai, da mãe, cada um tinha me dado um óculos, né? Então, eles ficam todos aqui ao nosso redor, ó. Nós estamos aqui, tentando viver a nossa vida, tentando tocar as nossas coisas para frente, e nós não conseguimos olhar para frente, porque nós temos muitos registros, nós temos muitas ligações com essas pessoas que nos amam e que nós amamos também, principalmente no que diz respeito a pai e mãe. Tudo que eles fizeram foi para o nosso bem. E eles fizeram o melhor deles para que nós nos construíssemos como ser humano. Mas a parte deles já foi feita. E nós fomos construindo a nossa vida dentro de um contexto social, religioso, querendo sempre agradar, querendo sempre ter sucesso, em cima dos nossos projetos, como se nós não pudéssemos nunca errar, porque nós vamos desagradar toda essa galera aqui, ó. Então, muitas vezes, para não errar, a gente acaba nem tentando. Esse é o problema, de olhar para trás. Porque aqui tu pode dizer, ó, eu não posso fazer isso porque vai parecer que eu não respeito e não amo meu pai. Ou, eu não posso fazer isso porque se der errado, eu tentei e aí vou decepcionar a minha mãe. Porque a minha mãe esperava X, Y de mim e eu resolvi fazer outra coisa e ela acabou se decepcionando. Essas coisas nos prendem no passado, não nos permitem seguir adiante. E tudo isso é criação da nossa cabeça. Não é verdade isso. A melhor alegria, a melhor realização para os pais é ver os filhos felizes, bem realizados. Então, ao criarmos toda essa fantasia na nossa cabeça de que se nós não fizermos aquilo de acordo com o que eles imaginavam que deveria ser lá na época deles, nós ficamos presos nesse passado e não conseguimos olhar para o nosso futuro. O nosso futuro é um futuro de adultos. Aqui nós fazemos escolhas. Aqui nós olhamos para onde nós queremos ir. Aqui nós escolhemos se nós vamos formar uma família, se nós vamos construir um negócio, se nós vamos viajar ou se nós vamos ficar solteiros. Nós construímos a nossa vida como nós queremos. Porém, tem esse elástico que sempre fica puxando para trás, porque para isso, para a gente fazer a vida que nós queremos, muitas vezes, ou 100% das vezes, de alguma coisa nós vamos ter que abrir mão. Seja da presença constante do pai e da mãe, vamos ter que nos afastar por um período, vamos ter que nos visitar menos, vamos ter que viver muito, com menos frequência, conviver com os nossos pais. E do mesmo jeito é com os amigos, os irmãos. Os irmãos, muitas vezes, a pessoa não consegue seguir adiante na sua vida, porque o meu irmão
que vai ser dele se eu tiver sucesso e me mudar daqui? Tem isso também. E o irmão, muitas vezes tu não sabe nem se o teu irmão quer a mesma coisa. Então, assim, ó, seguir a vida é escolher, fazer suas escolhas e saber que temos que abrir mão de algumas coisas. Quem quiser andar junto, a porta está aberta. Pode ir, pode vir. Precisa somar. Não dá para ter esses elásticos atrelando a gente a questões do passado. Esses elásticos nos puxam para trás. Nós precisamos cortar eles, cortar esses vínculos emocionalmente negativos. E eles não são construtivos, eles nos prendem no passado e não deixam a gente olhar para o futuro. A gente até quer, mas como tem todas essas questões pendentes aqui no passado e essas preocupações bobas do que meu tio vai pensar, do que meus irmãos vão fazer se eu não estiver aqui, aí os meus amigos que eu vivia sempre junto, o que vão dizer? Eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Não adianta. Precisa abrir mão de algumas coisas para seguir adiante, para seguir evoluindo, para seguir construindo. Algumas coisas ficam para trás. Algum tipo de divertimento, entre aspas, que a pessoa considerava ser importante, vai ter que deixar para trás. E se dedicar. Não adianta, precisa de dedicação para as coisas que a gente quer construir na vida. Nada cai do céu. Nada cai do céu. O universo ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão nada vai acontecer. Essa é a lei do universo. A gente faz a nossa parte, a gente conecta com o fluxo do universo e aí aquilo que a gente tanto trabalha para ter chega para nós. Ok? Então, eu vou deixar aqui, se quiserem fazer um print para depois olhar. É um esquema bem legal que dá para a gente aprender com ele, se lembrar disso. Quando as coisas não estão fluindo, dá para dar uma olhadinha nisso aqui. Quais desses personagens podem estar influenciando a minha vida em um determinado momento? E olhar para isso e fazer uma análise e tomar decisões e tomar ações em relação a isso, para poder seguir o seu projeto de vida. Ok? Um beijo!